Hoje a gente você vai aprender como fazer o seu coque, como arrumar o seu cabelo. Então, aqui a gente fala, nessa live eu falo sobre você e o balé. Então, para quem não me conhece, eu sou Márcia Bilar, professora de balé para mulheres, né? Então, se você gosta de balé, pensa em fazer balé, aqui é o seu lugar, tá bom? A gente fala aqui sobre coisas de bailarina, adulta, e hoje eu vou falar especificamente como que você faz para arrumar o seu cabelo, né? Então, toda vez que a gente pensa em balé, né, a gente já pensa em coque, né? Bom dia, Adelaide! A gente pensa em coque e a gente já quer né? Já pensa em fazer o nosso coque, em ter que ter cabelo comprido, né? E aí começa aquelas coisas que a gente começa a pensar que são coisas que acabam ficando no nosso inconsciente, né? De balé. Então pensa que balé tem que só usar rosinha, balé tem que ser magrinha, balé tem que começar desde criança, balé tem que fazer coque, né? E não é bem assim, né? Então, hoje eu tô aqui para te mostrar como que você pode ajeitar o seu cabelo, caso você tem mulheres que têm bastante habilidade, né, para mexer no seu cabelo, para fazer penteados, para arrumar o seu cabelo, mas tem mulheres que não. E o balé, às vezes, para você fazer uma aula de balé, é importante você prender o seu cabelo de uma forma ou ajeitar o seu cabelo de uma forma que ele não te atrapalhe, né? Então, se você tem aí, não importa se o seu cabelo é comprido, se o seu cabelo é curtinho, não importa. Você tem que estar com o cabelo arrumadinho para primeiro não te atrapalhar durante a aula, porque a gente tem muita coisa para fazer na aula, né? Muita coisa para pensar e se preocupar durante a aula. E então, se a gente tem o cabelo que tá caindo, né, a gente mexe no cabelo, não pode mexer no cabelo durante a aula, a gente não pode nem lembrar que a gente tem cabelo, tá? Então, isso é bem importante na aula de balé. Se a gente tem mania, né, que às vezes a gente tem mania de passar a mão assim no cabelo, né? Normal, mania normal, né? Mas a gente não, no balé a gente não pode fazer isso, tá? Não existe bailarina que fica mexendo no cabelo na aula de balé. Então, ou ajeitando, prendendo de novo, ou então simplesmente passando a mão no cabelo, né? Pela mania de passar na mão no cabelo. Então, isso é uma coisa que realmente atrapalha a sua concentração, tira o seu foco, tira o seu objetivo ali dentro do balé, que é pensar no movimento em si, pensar no seu corpo e não ficar se preocupando com coisas periféricas, né? Então, hoje eu vou te falar algumas formas de você arrumar o seu cabelo, caso você tenha cabelo comprido e cabelo longo e cabelo curto, né? Então, uma coisa que eu recomendo demais que vocês tenham mesmo, até mais do que o grampo, né? Porque o grampo realmente é muito importante a gente ter o grampo e existem vários tipos de grampo e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. É o tic-tac, né? O tic-tac, ele é uma ferramenta nossa muito importante para quem faz balé, tá? Independente se você tem cabelo curto ou cabelo comprido. Por quê? Porque o tic-tac, ele é uma mão na roda. Qualquer coisinha que você tenha solta aí, você pega, vai lá e bota um tic-taczinho e pronto, resolve o assunto, tá? Ele some na sua cabeça, ninguém vê, né? Porque o coque bonito, o cabelo ajeitado de forma bonita no balé é de preferência sem nada, sem você perceber que a pessoa tem alguma coisa na cabeça, tá? Então,
por exemplo, se você, o que que eu costumo usar, né? Eu vou falar aqui o que que eu costumo usar e daí você vai adaptando aí a sua realidade, ao que você gosta, né? Enfim. Eu então sempre tenho, como o meu cabelo não é muito comprido, né? Ele é curtinho, então eu não tenho muito como fazer coque nele, eu costumo usar rabinho. Antes de ter o cabelo assim mais curtinho, eu tinha o cabelo mais curtinho ainda, assim que não dava nem para prender. Então, eu fazia algumas outras coisas nele que eu vou falar aqui também. Então, eu gosto de ter tic-tac, né? Tic-tac e elástico, né? E o elástico que eu gosto de usar é esse elástico aqui, que ele é de meia, né? Aquele elástico de meia, sabe? Não que a gente pode até fazer esse elástico com meia calça velha, mas ele não fica muito bom porque ele fica meio grosso, a não ser que você corte bem fininho, né? E aí você pode usar o de meia calça mesmo, né? Você corta um pedaço da perna da meia calça, uma faixinha da perna da meia calça, e aí ele vira um elastiquinho assim, que não tem costura nenhuma, né? Ele não tem nada de costura, então ele não arrebenta, né? Então, esse elastiquinho, ele costuma ser um elástico muito bom, principalmente também para quem tem cabelo maior, porque você vai fazer coque. Quando você vai fazer coque, o elástico ele não pode ser muito grosso, porque ele atrapalha o grampo a entrar, tá? Então eu gosto de usar esse elastiquinho assim mais fininho, né? E o que é importante você ter? Um pente fino assim, né, mais juntinho, um pente mais juntinho, independente do pente que você use aí. Lógico, uma escova, caso você tenha bastante cabelo, caso você tenha cabelo, usa o que você está acostumado a usar, né? Então, se você tem, se você usa escova, enfim, usa o que você está acostumado a usar. Mas o pente é bem importante você ter, porque a gente vai fazer algumas coisas aqui pro nosso cabelo que vai precisar de pente, tá? Então, o que que você precisa fazer no seu cabelo, né? Primeiro você precisa pentear ele, deixar ele bem penteado, né? Bem escovado, né? E aí existem, o que que eu costumo fazer, né? Então eu pego, como eu tenho o cabelo mais comprido, assim, inteiro, né? Meio inteiro, a minha franja é bem comprida. Então o que que eu faço? Eu pego e eu vou fazendo tipo uma tiara de tic-tac, né? Então eu faço uma tiara de tic-tac. Então eu começo aqui, ó, na parte bem no meio aqui assim da testa, né? E aí eu prendo aqui assim um tic-taczinho, aí fica o resto aqui atrás solto, né? Aí eu pego esse meinho aqui, esse ladinho, aliás, né? E prendo aqui. Pego do outro lado e faço a mesma coisa, né? Então, o que que aconteceu aqui, ó? Eu já formei meio que uma tiarazinha aqui com o tic-tac, né? E depois eu pego, vou tirar meu óculos aqui, depois eu pego aqui, ó, do ladinho e boto mais um aqui. Quem tiver mais cabelo, que tiver que fazer mais uma vez e depois mais uma, né? Porque eu tenho pouco cabelo, então eu consigo fazer isso com 5 tic-tacs. Eu uso 5 tic-tacs, né? Uma mais pro meio, um mais pro meio e o resto para fazer ali as laterais e esse finalzinho aqui, né? E aí fica assim, né? O cabelo fica todinho lá para trás e eu prendo num rabinho, tá? Faço um rabinho normal. Então essa é a primeira forma, né? Eu vou fazer o rabinho aqui e vou mostrar para vocês como é que fica por trás. Essa é a primeira forma que eu costumo fazer preparar o meu cabelo. Isso quando você tem um cabelo médio, quando você tem um cabelo grande, dá para fazer isso daqui também, né? Porque daí a quantidade de cabelo para fazer o rabo diminui e fica mais fácil de você fazer um coque que realmente o grampo entre e fique ali, né? Então, ó, vou mostrar para você aqui como é que ficou, ó. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Né? Então ele fica assim, fazendo meio que uma tiarinha, né?
Uma outra forma que eu gosto bastante de prender o meu cabelo, isso dá pra fazer quem tem cabelo grande, comprido, quem tem cabelo médio e quem tem cabelo curto também, né? Eu fazia exatamente isso com o meu cabelo curto, então eu pegava, prendia, porque o importante é você ficar com o rosto limpo, sabe? Com o rosto sem nada, sem franja, sem nada, de preferência. A preferência é isso, tá? Para realmente evitar que você fique com o cabelo aqui na frente, incomodando. Às vezes um pouquinho que o cabelo esteja, que a franja esteja mais comprida já te atrapalha. Evita de você ficar passando a mão no cabelo, se você tem o cabelo mais curto, tá? Então, realmente, essa coisa de fazer a tiarinha com o tic-tac funciona bastante, tá? Outra maneira de você prender o cabelo, né? Outro tipo de coque que você pode fazer. Então, eu costumo fazer assim, ó. Aqui a gente tá sem espelho, né? Eu tô com o espelho gigante aqui atrás, mas sem espelho assim pra fazer pra vocês, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo repartir o cabelo no meio, né? Então, deixa eu só repartir aqui assim direitinho aqui. Então, eu costumo repartir o cabelo assim no meio, né? E aí, aqui, ó, ele fica, eu acabo colocando assim, meio que fazendo uma outra repartição, não muito certinha, né? Mas uma outra repartição que eu puxo essa parte aqui, ó, meio que da orelha para trás, né? Da orelha para trás, eu puxo para trás. Por isso que daí começa a ficar começa a ficar importante o pente, né? Então, da orelha para trás, e aí eu deixo essa mecha, essas duas mechas para frente, tá? E aí, depois de deixar essas duas mechas para frente, agora essa mecha que sobrou aqui, você pode fazer isso com o cabelo comprido e com o cabelo curto já é mais difícil de fazer esse, né? Mas aí o que eu faço? Eu pego o tic-tac de novo e eu procuro deixar bem caidinho aqui assim na frente mesmo, assim, sabe? Bem, por isso que daí é bom ter um pente que daí ajuda. E aí você passa ali para trás e você vai prender esse pedaço do teu cabelo, né? E vai sobrar se teu cabelo acompanha isso, vai sobrar um pedacinho, né? Se você tem cabelo curto, tem a franja, por exemplo, né? A franjinha curta, você pode fazer a mesma coisa, só que em vez de você prender o cabelo lá para trás, né? O teu cabelo vai prender mais para frente e tudo bem, não tem problema, entendeu? Ele vai prender mais aqui, não tem problema, né? Porque de preferência você comprar um tic-tac da cor do seu cabelo, né, para não aparecer muito. E aí depois eu solto um pouquinho só para prender melhor o rabinho de novo e pegar esses dois pedacinhos, né, que a gente esses dois pedacinhos aqui que a gente não prendeu, né? E aí ele fica um coque assim divididinho no meio, tá vendo? Um coque divididinho no meio, bem baixinho, né? Aí você faz o coque mais embaixo, né? Então você prende o seu coque mais aqui embaixo e ele fica assim, né? Esse modelinho assim. Deixa eu virar de costas, ó, né? Fica um modelinho assim, divididinho no meio. Dá para você fazer também dividido de lado, né? Então, a mesma coisa, deixa eu só virar aqui. E aí você faz ele dividido ao lado. Então, você pega e divide o seu cabelo mais lateralmente. E faz a mesma coisa, você deixa essa mecha aqui, né? O resto você joga lá para trás. E aqui, às vezes, na lateral, às vezes nem precisa jogar lá para trás. Às vezes você já consegue
fazer com que ele fique assim pra trás, né? E aí você só prende aqui pra não ficar soltando. E você puxa o seu cabelo assim pro lado. Esse cabelinho de lado, assim, dá às vezes também pra você fazer quando você tem o cabelo curto, né? Na verdade, o divididinho no meio também dá, né? Também dá pra você fazer. E aí ele fica assim, né? Mais divididinho na lateral. E também fica muito bom, né? Também fica legal para fazer aula. E tudo isso, por que é tão importante, né, gente? Tudo isso. Porque quando a gente tem. Ficou um morundu aqui em cima, que eu não tô conseguindo. Pronto. Porque quando a gente aprende a arrumar o nosso cabelo, né? Aprende a ver como que fica melhor pra gente, né? Porque às vezes você prefere um cabelo mais. Às vezes para você ficar melhor o da tiarinha, às vezes para você ficar melhor só puxar tudo para trás e fazer um coque, às vezes para você ficar melhor fazer uma trança embutida, dependendo da quantidade de cabelo que você tem, se você tem bastante cabelo, se teu cabelo é cacheado, você pode fazer uma trança embutida aqui na lateral, né? E fazer a trança até embaixo também. Depois você pode só dar uma enrolada na trança, fazer um coque. Enfim, você tem que achar uma forma, né, do seu cabelo ficar bem preso e ficar também, além de bem preso, ficar bonito em você. Eu acho que esses dois pontos de praticidade e de beleza são a mais importante, tá? Independente de onde você faz aula, se você faz aula em casa, se você faz aula numa escola, independente disso, né? Você estar bonita, você se sentir bonita fazendo a sua aula, você tem uma outra performance na aula, né? Então isso tem muito a ver com a roupa que a gente falou na live passada. Isso tem muito a ver com a autoestima, né? Com a busca é totalmente diferente, né? Eu fazer balé com o cabelo assim, né? Ou fazer balé com o cabelo assim, ó. Peraí, só um minutinho. Vou fazer aqui um cabelo que a gente geralmente faz para fazer balé, né? Então, que é um cabelo assim, ó. Ó, né? Aquele coque assim, sabe aquele coque que a gente dá uma... Pronto, prendi o cabelo, né? Não tem comparação. Então, assim, realmente é importante você estar com um coque que você se olhe, com um coque não, com um penteado, que você se veja, né? Que você se enxergue a bailarina que tem dentro de você. Isso é bem importante, gente. A gente enxergar a bailarina que tem dentro da gente, né? E a gente é muito importante a gente ter essa personagem dentro da gente, né? Porque não é nem personagem, é um papel, né? É um novo papel que você está assumindo na sua vida. Você tem vários papéis. Você tem o papel de mãe, de filha, de profissional, de dona de casa, né? De esposa, enfim, de vó. Você tem vários papéis, né? E aí você tem também o papel bailarina. Então é importante você ter esse tempo para você se arrumar. Faz parte desse ritual, eu chamo de ritual da bailarina, né? Lá quem tá no Balé 30 Mais, acho que já assistiu essa aula. Eu falo que faz parte do ritual da bailarina, né? Que é onde você começa a preparar o seu cérebro e o seu íntimo mesmo para fazer a sua aula de balé, né? Então o cabelo faz parte disso, o se arrumar, o estar bem consigo mesma faz parte disso, né?
E quando eu dou aula para criança, eu falo muito para criança sobre isso, né? A gente precisa saber arrumar o nosso cabelo, a gente precisa saber se maquiar, a gente precisa saber costurar. E não é só criança que não sabe, eu acho que tem muita mulher que acaba não sabendo mesmo como se cuidar, né? Como se arrumar para uma aula de balé. Então é importante a gente tá bem arrumada e realmente fazer a coisa, tudo que você for fazer, né? Porque acaba que o balé ensina isso para as outras coisas da sua vida. Então, se você vai fazer, se está se propondo a fazer o balé, faça bem feito, faça como tem que ser feito, né? Então, e aí você leva isso para as outras áreas da sua vida, que é, por exemplo, sei lá, eu vou fazer um outro curso, vou fazer um curso de línguas, vou fazer um curso de, vou fazer uma receita, vou fazer qualquer coisa que você vá fazer, vou fazer uma coisa nova no meu trabalho, ou vou começar a melhorar meu relacionamento com Deus. Então aí tudo você vai vendo que precisa de, não é simplesmente você começar a ir no cerne da questão, você pode até ir no cerne do que você vai fazer, né? Mas é importante ter as coisas que estão em volta disso, né? Então aqui a gente está falando de balé, de técnica de balé, então a gente tem a técnica do balé, a gente tem o dançar, né? Porque balé é dançar, mas tudo que está perifericamente ao balé é importante, né? Então a forma de você se vestir, a forma de você arrumar o seu cabelo, como você cuidar das suas coisas, né? Eu tenho lá uma frasqueirazinha, né, uma bolsinha, que é só para guardar essas coisas de balé, né, que é só as minhas coisas de balé. Então eu tenho o meu lugar que eu guardo as minhas sapatilhas, o meu lugar que eu guardo o meu colã, eu não guardo misturado junto com outra roupa, eu guardo tudo separado. Então aqui nessas duas gavetas são minhas roupas de balé. Então isso é um zelo, né? Um cuidado com o que realmente é importante. Você vai, na verdade, você vai mandando mensagens para você mesma que aquilo é uma coisa importante para você, né? Que aquilo é uma coisa que você zela, que você tem cuidado, que você tem carinho, que faz parte de quem você é, né? Então, é muito importante a gente ter esse outro lado, né? Ter esse outro lado do balé, né? E eu tô aqui para realmente falar para você, mostrar para você todos os lados do balé, tudo que envolve o balé. Não é simplesmente começar a fazer aula ou escolher um vídeo qualquer pela internet e começar a fazer aula, né? Não, existe muito mais. O balé é muito mais do que isso, porque por trás de você arrumar o seu cabelo, por trás de você ter uma roupa bonita, uma roupa que fique bem em você, ter o seu espaço preparado, ter o lugar de você guardar a sua roupa. Por trás de tudo isso tem o quê? Tem você por trás de tudo isso, né? Então você precisa se dar esse valor, né? Na verdade, quando você tá dando valor para esse tipo de coisa, para arrumar o seu cabelo, para arrumar a sua roupa, enfim, para cuidar de tudo que envolve o balé, você está cuidando de você mesma. Então você está mandando mensagens para você mesma. Olha, é importante isso para mim, eu gosto disso, eu preciso disso, eu valorizo isso, né? Então, é isso, meninas. Eu quis mostrar aqui algumas formas, né, de você arrumar o seu cabelo, mas claro que você vai encontrar a sua forma. O importante é, como eu falei no início, você não ficar mexendo no seu cabelo a toda hora, o teu cabelo atrapalhando você, caindo no seu rosto, né? Então, às vezes você tem o cabelo curtinho, mas mesmo assim você fica toda hora mexendo no cabelo, então não é legal, né? Tira a sua concentração da mesma forma. Então, procura gastar um tempo, investir um tempo nisso, né? Para você fazer o teu kitzinho de coque aí, fazer o kitzinho das coisas que você vai usar e procura gastar um tempinho aí do seu dia para
experimentar o que fica melhor, para não chegar em cima da hora da aula e você não ter nada ajeitado e vai desse jeito mesmo e depois eu vejo como é que eu vou fazer. Não, procura separar um tempo, comprar suas coisinhas aí, se você não tiver, né? E separar um tempo para você ir lá e fazer o seu cabelo, assim fica bonito, assim não fica, não sei o que, como é que fica melhor, como é que valoriza mais o meu rosto, como é que valoriza mais o meu pescoço, o meu colo, como é que valoriza mais, né? E aí você ajeitar o seu cabelo. E hoje, por exemplo, eu costumo dizer que eu faço coque aonde precisar, ajeito meu cabelo para fazer balé aonde precisar, sem espelho, com espelho, vou e faço de tanta prática que eu já tenho, claro, né? Mas você também precisa ter essa prática, você também precisa arrumar o seu cabelo muito rapidamente, assim, né? É isso, se quiserem me contar aí como que vocês costumam arrumar o seu cabelo, deixem aí nos comentários para mim, como que você costuma fazer, quanto tempo, se é um martírio, tem mulher que é um martírio, gente. Eu lembro que tinha aluna minha que falava, Márcia, eu não consigo, e aí pega e faz aquele coque, que você só dá uma giradinha no coque, enfia 2 grampos e acha que o coque já tá perfeito, né? Então, realmente a gente precisa ter uma caixa de grampos, principalmente se você tem o cabelo mais longo, né, e mais cabelo, você realmente precisa ter uma caixa de grampos, e aí existem grampos, eu falei que ia falar do grampo, né, existe aqueles grampos normais de tamanho médio, pequeno até, né, que são fechadinhos. Existem os grampos que são abertos, eles são assim, ó, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas eles são assim, um grampo aberto. E esse grampo aberto, ele é muito bom para fazer o coque, porque a gente gira, a gente coloca e vai girando ele prende bem e ele some, né, que se chama grampo invisível até, né? Ele some na cabeça, então o coque, o coque mesmo, agora falando do coque mesmo, ele tem que ser muito firme na sua cabeça, ele não pode balançar. Então, se você coloca a mão em cima do coque e faz assim, ó, e o seu cabelo faz isso daqui, ó, que tá fazendo no meu, é porque não foi um coque bem feito. Sinto lhe dizer, tá? Então, você tem que prender um rabo bem firme primeiro, fazer um rabo bem firme. Depois desse rabo, se você tem muito cabelo, você divide o rabo em 2. E aí você torce um lado, vai prendendo por baixo da onde você torce, né? Vai prendendo por baixo da onde você vai girando o cabelo e prende sempre por baixo entre o cabelo entre o couro cabeludo e o cabelo que você tá girando, né? E então, se você tem um cabelo muito grosso, muito cabelo, você divide em 2, aí você faz um coque para um lado e o outro coque para o outro lado. Fica lindíssimo esse coque, lindíssimo. E aí você tem que lotar de grampo, sempre por baixo, porque se você enfia por cima o grampo, ele vai entrar e vai sair. Depois ele vai sair, com o tempo ele vai sair, tá? Então, você tem que sempre colocar por baixo, assim, pegando o couro cabeludo, tá? Bem rentezinho no couro cabeludo, né? E aí, se você tem o cabelo mais fino e menos cabelo, você consegue fazer, só com o rabo você consegue fazer o coque, vai fazendo aquele coque torcendo o rabo e vai colocando devagar, vai pedaço por pedaço do seu coque, né? Até no finalzinho, então você vai gastar aí uns 6 a 10 grampos, dependendo da quantidade de cabelo, do tamanho do seu cabelo, né? E quando você tem muito cabelo, você pode tirar esse pedaço da frente, né? Que é fazendo essas divisões que eu falei, que daí diminui a quantidade de cabelo que você tem aqui atrás. Então, fica mais fácil de você fazer o teu coque, né? Fazer o rabo e o coque depois, tá bom? Mas o importante é ficar com um coque firme, um coque que não movimente, né? Quando você coloca a mão, ele não pode movimentar, ele tem que ficar firme, então você tem que usar um elástico muito bom, prender bem o rabinho, ficar um rabinho bem apertado mesmo, para depois poder fazer o teu coque, tá bom? Meninas, é isso.
Se vocês quiserem me falar aí como que vocês fazem o seu coque, como que você ajeita o seu cabelo para fazer a sua aula, se você tem cabelo curto, se você tem cabelo comprido, como que você costuma fazer. Mas é bem importante a gente olhar por esse lado mais profundo do coque. É o lado mais profundo do coque, e é mesmo, né? É um lado bem mais profundo, é muito mais do que simplesmente prender o cabelo, é muito mais do que simplesmente você fazer um coque bem feito, não é verdade? A gente já tá numa idade mais madura, a gente começa a dar valor para outras coisas e começa a enxergar o que tem por trás de tudo que você faz, né? Tudo que você faz tem um porquê, né? Se você não tiver um porquê, você abandona, você não tem aquilo ali, não tem valor para você, né? Então é importante você saber por que você faz as coisas, né? Por que você escolheu estar aqui nessa live hoje? Não é porque você gosta de mim, não é porque... Não é por isso, né? Você tá aqui nessa live hoje porque o que eu tô falando aqui pra você é uma coisa importante pra você, tá? É importante porque eu comecei a fazer balé, tá? Mas não é só por isso. Você começou a fazer balé por quê, né? Então a gente tem que começar é como se a gente fosse uma cebola, né? Como se a gente fosse uma cebola. Então, a gente tem várias camadas, né? Então, por trás de todas essas camadas, lá no miolinho da cebola, tem você, né? Tem você, a sua essência, os seus gostos, a sua personalidade, a sua criação, os seus valores. Então, tudo isso tá ali no meinho daquela cebola, né? Então, você vai tirando essas camadas e vai tentando entender a fundo por quê? Por que que você começou a fazer balé? Por que que você se interessa em balé? Por que você realmente está aqui, né? O que que você está buscando com o balé? E isso é muito importante da gente ter muito claro na nossa mente, tá bom? Então, reflitam aí um pouco nessa aula que era uma aula né, que prática, né, simples, uma aula de como você ajeitar o seu cabelo para fazer balé, mas que no fundo é muito mais do que isso, né? Tá bom, meninas? Então, a gente se vê amanhã. Amanhã é dia de desafio. Quem é que está fazendo desafio? Não pode deixar de fazer, hein? Tem regrinhas lá no desafio. Balé 30 mais, bora lá no desafio, balé 30 mais. Acho que eu vou ter que colocar uns quilinhos aí para vocês, balé 30 mais. O que vocês acham? Me falem lá no Telegram, tá bom? Me falem lá no Telegram o que vocês estão achando desse desafio. Tô querendo saber como é que anda esse desafio, beleza? Então vamos lá, amanhã é dia de desafio, amanhã é dia da gente fazer a última vez o nosso desafio, esse último desafio, né? Depois na próxima quarta eu lanço um novo desafio. E quinta-feira a gente tem o nosso famoso WD, né? O Desenferruje. E sexta-feira, Histórias do Balé. Todas 8 horas da manhã. Eu espero vocês todas pra gente mergulhar juntas nesse mundo do balé, tá bom? Esse mundo encantador e maravilhoso e apaixonante. Um beijo grande, uma excelente terça para vocês hoje, tá bom? Beijos!